David era o homem mais rico da sua cidade. Sua riqueza era tão grande que ele não podia sair de casa sem ser abordado pelos moradores. Carros de luxo, relógios valiosos e roupas elegantes faziam parte do seu dia a dia. No entanto, David enfrentava um problema sério. Todas as pessoas ao seu redor só se interessavam pelo que ele possuía. Ele teve muitos relacionamentos amorosos, mas nenhuma mulher o amava pelo que ele realmente era. Elas eram todas atraídas pelo seu dinheiro e não pela sua verdadeira personalidade. David, cansado de ser amado apenas por sua riqueza, sonhava em encontrar alguém que o valorizasse por quem ele realmente era. Uma manhã, ele tomou uma decisão radical. Mudar de identidade, ir para um vilarejo distante e se passar por um mendigo com deficiência. Ele acreditava que se alguém o amasse nesse estado de vulnerabilidade, seria por boas razões. Seus pais, preocupados, tentaram dissuadi-lo. Seu pai, um político influente, o alertou sobre os perigos. Mas David estava decidido em relação à sua ideia. Ele deixou sua vida luxuosa por isso, vestia-se de trapos e se instalou em uma esquina, mendigando discretamente. Os dias passaram e a maioria dos passantes o ignorava, tornando-o mais invisível do que nunca. Ele ficava lá, em sua cadeira de rodas, vestindo roupas gastas. Um belo dia, Sarah, uma jovem de coração generoso, o notou. Ela vivia de forma simples, sua família lutava para sobreviver. Mas isso não a impedia de sorrir para a vida. Ao passar perto de David, sentado em sua cadeira de rodas, Sarah notou seu olhar cansado e faminto. Ela parou, tocada por sua situação. Tudo bem? Perguntou ela suavemente. David, surpreso que alguém finalmente o abordasse após dias, respondeu tentando parecer fraco. Estou fazendo o meu melhor. Sarah vasculhou sua bolsa e lhe entregou algumas moedas, embora quase não tivesse nada. É tudo o que eu tenho, dizia ela. Sua generosidade comoveu David, mais do que qualquer quantia de dinheiro. Obrigado, murmurou ele. Quando Sarah perguntou se ele tinha um lugar para dormir, David mentiu e disse que não. Hesitante, ela acrescentou. Eu moro com meu pai, mas não sei se ele aceitaria te ajudar. De volta em casa, Sarah contou a história para seu pai Ob. Pai, eu encontrei um mendigo hoje. Ele parecia tão mal. Ob, gentil, a ouviu atentamente. E o que você fez, minha filha? Perguntou ele. Eu dei a ele o que pude, mas ele não tem para onde ir, ela respondeu. Sarah hesitou um instante antes de falar. Fiz o que pude, mas deveria ter feito mais? Ob, após um momento de reflexão, respondeu. Não podemos deixá-lo lá fora. Traga-o de volta aqui. Vamos encontrar um lugar para ele. Reassurada, Sarah correu para buscar David. David ainda estava lá, perdido em seus pensamentos. Meu pai disse que você não pode ficar lá fora esta noite. Venha para nossa casa, propôs Sarah com um leve sorriso nos lábios. Surpreso com sua gentileza, David respondeu com um obrigado e, com a ajuda dela, foi até a casa modesta mas acolhedora. Ele se sentiu imediatamente em paz naquele ambiente caloroso. Os dias passaram e Sarah, junto com seu pai, cuidaram dele. Ele a ajudará, oferecerá um espaço no jardim e David se surpreendeu ao apreciar os momentos juntos, especialmente com Sarah, sempre sorridente. Apesar de tudo, uma culpa crescia nele porque continuava escondendo sua verdadeira identidade.
Enquanto isso, os pais de David estavam preocupados com sua ausência prolongada na mansão de luxo. Sua mãe, ansiosa, rezava por seu retorno seguro, enquanto seu pai, embora tentando manter a calma, compartilhava sua angústia. Um dia, Obi se juntou a David no jardim, com um olhar pensativo. Há algum tempo, ele queria perguntar como ele havia se tornado deficiente, preso em uma cadeira de rodas. Após uma hesitação, David contou a ela uma história que na verdade não era verdadeira. Um acidente de carro o deixou gravemente ferido. Embora os médicos dissessem que ele poderia andar novamente um dia, a operação necessária estava fora de seu alcance. Obi, tocada pelo relato de David, decidiu que não podia deixá-lo nessa situação. No dia seguinte, ele contou seu plano à filha Sarah, vender parte da produção da fazenda para ajudar a financiar a operação de David. Embora não tivesse muito dinheiro, Obi acreditava que cada pequeno gesto contava. Juntos, decidiram manter o projeto em segredo para não constranger David. Sarah começou a trabalhar mais, vendendo frutas e legumes no mercado da vila. Um belo dia, Mark, um jovem rico da cidade, a abordou. Não era a primeira vez. Ele frequentemente lhe oferecia uma vida de luxo em troca de casamento, mas Sarah recusava sempre. Naquele dia, ele reiterou sua oferta com insistência, mas ela o rejeitou novamente, preferindo sua vida simples e tranquila. Frustrado com a rejeição, Mark a insultou, chamando-a de garota de vila e ignorante antes de partir furioso. Apesar desse incidente, Sarah continuou focada em seu objetivo. Juntar dinheiro suficiente poderia ajudar David. No entanto, apesar de todos os esforços, parecia que a quantia necessária ainda estava fora de alcance. Uma tarde, Cassie, a melhor amiga de Sarah, chegou com uma notícia surpreendente. Mark havia oferecido dinheiro a ela para convencer Sarah a aceitar sua proposta de casamento. Mark, cansado das recusas, achava que uma amiga próxima poderia mudar a situação. Sentada com Sarah, Cassie abordou o assunto, de Mark de maneira descontraída, lembrando quantas vezes ele tinha ido à vila apenas para pedir sua mão. Ela insistiu na riqueza e conforto que a esperavam se ela a aceitasse. Sarah, calma como sempre, olhou para a amiga e apenas balançou a cabeça. Ela não tinha sentimentos por Mark, não importava o que ele prometesse. Cassie insistiu, falando sobre a vida que Sarah poderia levar na cidade com roupas bonitas sem nunca ter que trabalhar no mercado. Mas Sarah permaneceu firme. Ela não queria Mark. De repente, ela revelou algo que Cassie não esperava. Sarah revelou a Cassie que estava começando a se apaixonar por David. Cassie ficou chocada, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Sarah estava apaixonada por David. Aquele homem pobre, deficiente e feio, que não tinha nada a oferecer. O choque de Cassie rapidamente se transformou em raiva. Ela não podia acreditar que sua amiga escolhia a pobreza, um homem que não tinha nada a oferecer. Em sua frustração, Cassie expressou o que realmente pensava. Chamando David de pobre deficiente, zombando de sua aparência e insistindo que Sarah estava cometendo um grande erro. Ela não entendia como Sarah poderia sequer considerar amar alguém como ele, quando tinha uma chance com um homem tão rico quanto Mark. Sarah permaneceu calma apesar das palavras duras de Cassie. Ela tinha tomado sua decisão. Ela disse a Cassie para não voltar mais à sua casa se tudo o que quisesse falar fosse sobre Mark. A
A amizade dela significava muito para ela, mas se Cassie continuasse a empurrá-la para Mark, Sarah estava pronta para acabar com isso. Cassie, cheia de raiva e incredulidade, saiu furiosa da casa. Cassie foi direto para a casa de Mark e contou tudo a ele. Ela relatou as palavras de Sarah. Sua recusa em considerar sua proposta e especialmente a revelação chocante de que estava começando a se apaixonar por David. Mark ficou furioso. Como ela podia se apaixonar por um homem como David, que era um mendigo e deficiente, enquanto ele, Mark, estava disposto a tudo por ela? Sua raiva fervia dentro dele e a ideia de Sarah escolher David em vez dele era insuportável. Mas enquanto Mark fervia, as emoções de Cassie mudaram, ela também estava com raiva, mas desta vez contra Mark. Ela sempre esteve ao lado dele. Sempre o ajudou e, no entanto, ele nunca a olhou. Por que ele estava tão obcecado por Sarah? Cassie tinha tudo o que Mark poderia querer. Ela era bonita, sua família era rica, e ela tinha classe e estilo. O que mais um homem poderia pedir? Cassie, frustrada e de coração partido, o confrontou na hora. Ela perguntou por que ele estava perdendo tempo correndo atrás de Sarah quando ela estava bem na frente dele. Ela lhe lembrava de sua beleza, seu nascimento e seu status social. Ela se ofereceu a ele como a mulher que poderia lhe dar tudo o que ele desejava, mas Mark nem se mexia. Seu coração estava fixo em Sarah. Para ele, Sarah era tudo o que Cassie não era. Humble, simples, bem educada e submissa. Mark valorizava a simplicidade e a força tranquila que Sarah carregava em si, qualidades que Cassie não tinha. Ao ouvir Mark elogiar Sarah, o ciúme de Cassie se transformou em ódio. Ela odiava a maneira como os homens, especialmente Mark, sempre eram atraídos por Sarah. Não importava o quanto ela se esforçasse, nunca conseguia atrair a mesma atenção. E agora, com Mark a rejeitando por uma garota pobre como Sarah, sua inveja se transformou em algo mais sombrio. A partir daquele momento, Cassie nutria um ressentimento profundo por Sarah. Dizer com o tempo. Ao se afastar de Mark, sua mente fervilhava pensando em como destruir Sarah. A rejeição de Mark a machucou. Mas o que a fazia sofrer ainda mais era que Sarah, a garota que não tinha nada, parecia ter todo o amor e admiração que ela cobiçava. Com o passar dos dias, Sarah e Obi trabalhavam incansavelmente, vendendo frutas e legumes no mercado da vila. Mas não importava seus esforços, o dinheiro que reuniam estava longe de ser suficiente para a operação de David. Obi sabia que não podia deixar essa situação continuar. O estado de David pesava muito sobre seu coração e ele estava profundamente apegado ao jovem. Ele não podia ficar ali, vendo a esperança de recuperação de David desaparecer, sabendo que a cirurgia era sua única chance de andar novamente. Uma noite, após um longo dia na fazenda, Obi tomou uma decisão. Ele tinha 2 lotes de terra, as únicas coisas de valor que possuía. Seus antepassados os haviam legado a ele e eles representavam o último vínculo de sua família com seu legado. Mas Obi era um homem de grande compaixão e o sofrimento de David era pesado demais para ele suportar. Naquela noite, ele decidiu vender uma das terras para juntar dinheiro suficiente para a operação de David. No dia seguinte, Obi vendeu o terreno discretamente. Seu coração apertava ao pensar no que estava abandonando, mas ele não podia se deixar parar por isso.
Era a chance de David se libertar da cadeira de rodas e era um sacrifício que ele estava disposto a fazer. Bob voltou para casa com o dinheiro em mãos, ansioso para anunciar a novidade a David. Quando chegou, encontrou David sentado, tranquilamente na pequena sala, olhando pela janela. O sol poente projetava uma luz suave, através da porta aberta. Com um sorriso no rosto, Bob disse a David que o dinheiro para sua operação estava finalmente pronto, que ele havia vendido seu terreno para tornar isso possível. O rosto de David ficou pálido. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Aquele homem pobre, que mal tinha para sustentar sua família, havia vendido seu terreno, sua única fonte de riqueza para ele. A culpa invadiu David como uma onda e ele não podia mais ficar em silêncio. Ele já havia tirado muito dessa família e desta vez, era a gota d'água. David engoliu em seco sua voz trêmula enquanto começava a confessar. Ele disse a Bob a verdade. Ele não estava realmente paralisado, nem era pobre. Ele explicou que era na verdade um homem rico, um bilionário, que havia vindo à vila disfarçado de deficiente para encontrar o verdadeiro amor. Ele queria fugir das mulheres que só o amavam por seu dinheiro. Então ele inventou essa mentira para ver se alguém o amaria por quem ele realmente era. Bob ficou atônito, ouvindo, incrédulo enquanto David revelava toda a verdade. O ar na sala ficou pesado, sob o peso das palavras de David. Após um longo silêncio, o rosto de Bob endureceu. Sem dizer uma palavra, ele saiu apressadamente da casa, incapaz de digerir essa traição. Ele foi para um canto tranquilo do quintal e caiu de joelhos. Seu coração se partiu, enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Esse homem em quem ele confiava tinha mentido para eles desde o começo. Bob tinha vendido seu terreno, a herança da família, por uma mentira. Ele acreditou no sofrimento de David e agora tudo parecia desmoronar ao seu redor. Sarah, que estava do lado de fora, viu seu pai saindo correndo de casa. Ela correu para dentro e encontrou David sentado lá, com o rosto cheio de culpa. Ela exigiu saber o que tinha acontecido. David, já cheio de vergonha, confessou tudo a ela, como tinha feito com Bob. Sarah ficou ali, primeiro sem palavras, suas emoções girando dentro dela. Quando a verdade finalmente a atingiu, a raiva cresceu dentro dela. Ela olhou para David com uma mistura de incredulidade e raiva. Todo esse tempo, ela e Bob trabalharam duro, sacrificando o pouco que tinham, simplesmente porque acreditavam que ele estava em necessidade desesperada. Como ele pôde mentir para eles assim? Como ele pôde deixá-los sofrer, sabendo que estavam dando tudo por ele? As lágrimas encheram os olhos de Sarah, enquanto a raiva a dominava. Sem se conter, ela deixou sua frustração explodir, sua voz cheia de dor. Ela disse a David o quanto sua enganação foi cruel, quantas dores ele causou a eles. Bob tinha vendido seu terreno, sua última esperança de um futuro melhor, tudo por alguém que nunca precisou de sua ajuda. O coração de Sarah estava partido. Ela tinha começado a se apegar a David, a imaginar um futuro com ele. Mas agora, tudo o que ela via era apenas uma ilusão na realidade. David tentou se explicar. Ele implorou para que ela entendesse suas intenções, dizendo que nunca quis machucá-los, mas Sarah não podia mais ouvi-lo. O peso do que tinha acontecido era pesado demais para ela.
Ela virou as costas para ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e se afastou para seu quarto. Lá, sozinha, ela deixou suas lágrimas fluírem livremente. Ela chorou por seu pai que tinha dado tudo, e por ela mesma. Por ter acreditado em um homem que os enganou tão cruelmente. A casa estava silenciosa naquela noite. O ar carregado de dor e traição. Obi ficou do lado de fora, perdido em sua própria tristeza, enquanto Sarah, em seu quarto, chorava até dormir. Cheio de arrependimento, David ficou sozinho, incerto de como reparar os danos que causou. A notícia da verdadeira identidade de David se espalhou pela vila como fogo. Não demorou muito para que todos soubessem que o pobre mendigo deficiente era, na verdade, um bilionário. Os murmúrios enchiam o ar enquanto os vizinhos se reuniam nos cantos para discutir essa notícia chocante. O homem que eles tinham pena por meses não era quem eles acreditavam. Muitos estavam incrédulos, mas o efeito da verdade era claro. Ninguém podia negar a verdade. Quando a notícia chegou a Mark, ele sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob ele. Ele percebeu instantaneamente que seus sonhos de conquistar o coração de Sarah estavam acabados. Como ele poderia competir com um bilionário? A mulher que ele perseguiu por tanto tempo nunca mais olharia para ele agora. Ele sabia que era o fim para ele e seu desespero só aumentava. Sem outras opções, Mark decidiu visitar Cassie. Ele chegou à casa dela, seu orgulho ferido, mas determinado a salvar o que ainda podia. Ele ficou diante dela e disse que estava pronto para ser, com ela, pronto para começar um relacionamento agora que Sarah o rejeitou. Ele esperava que Cassie o aceitasse de volta e esquecesse o passado, mas a resposta de Cassie não foi a que ele esperava. Cassie explodiu em risadas, uma risada alta que ecoou na sala. Ela olhou para Mark com uma mistura de diversão e desprezo. Como você ousa pensar que eu me casaria com você algum dia? Mark ficou ali, surpreso, o coração pesado. Cassie continuou, suas palavras afiadas e amargas. Você realmente acha que eu não sei? A verdade, você exibiu os carros e as roupas do seu chefe, fingindo ser rico, mas você não tem nada. Você é apenas um impostor, Mark. Seu segredo foi revelado e eu nunca perderia meu tempo com alguém como você. O rosto de Mark ficou pálido quando todos descobriram seu segredo. Cassie tinha descoberto que os carros e roupas luxuosas que ele exibia não eram dele. Ele mentiu para impressionar Sarah, mas no final tudo desmoronou. Humilhado, Mark saiu, de cabeça baixa, tendo perdido tudo. Sarah, sua dignidade e até o respeito de Cassie. No dia seguinte, David encontrou coragem para falar com Sarah. Ele lamentava suas mentiras e a dor que ele causou a ela e a Obi. Ele propôs que ela voltasse para a cidade com ele, prometendo cuidar dela e de seu pai. Mas Sarah, com o rosto triste, recusou. As feridas ainda estavam muito abertas. Ela virou as costas para ele e foi com Obi para a fazenda, deixando David sozinho com seus arrependimentos. Na fazenda, Sarah, embora apegada a David, sofria com sua traição. Obi, em silêncio, também compartilhava as mesmas dores. Ele tinha vendido seu terreno para alguém que o enganou. Enquanto isso, Cassie, por sua vez, se aproximou de David, fingindo se preocupar com ele, mas seu verdadeiro objetivo era semear dúvidas e se aproximar dele, agora que havia um desentendimento entre ele e Sarah.
Cassie começou dizendo a David que Sarah não era honesta e que estava brincando com ele. Ela também alegava que Sarah flertava com outros homens na vila. Essas acusações perturbaram David. Enquanto ele ainda estava chocado com as revelações, Cassie confessou que o amava desde o início. David, perplexo, perguntou por que ela não disse nada quando ele fingia ser deficiente. Ela respondeu que estava esperando o momento certo. Irritado, David a afastou, acusando-a de só se interessar pelo seu dinheiro. Humilhada, Cassie saiu furiosa, amaldiçoando Sarah. David tentou em vão reconquistar a confiança de Sarah e Obi. Eles não podiam mais vê-lo da mesma forma após suas mentiras. A família que ele acolheu sem se importar com sua riqueza não podia mais perdoá-lo. Sentindo-se perdido, David decidiu deixar a vila, sabendo que não podia mais reparar os danos. Ao se afastar da casa que foi seu refúgio, ele se virou uma última vez, seu coração pesado de arrependimento. Ele tinha estragado tudo, e nenhuma quantia de dinheiro podia preencher o vazio que sentia. O amor que ele destruiu era algo que o dinheiro não podia comprar. Enquanto ele se afastava da casa de Sarah, seu coração se partiu. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sarah por horas. Ela tinha se apaixonado por David apesar de tudo, e agora ele tinha ido embora. Sua mente estava cheia de arrependimentos. Ela se perguntou por que o deixou partir, por que deixou sua raiva afastá-lo. Embora ele tenha mentido sobre sua identidade, ela sabia no fundo que ele tinha um bom coração. Ela tinha visto a bondade em seus olhos e sentido o calor de sua presença. Mas tudo isso tinha desaparecido, e ela não podia deixar de pensar que cometeu um erro terrível. De volta à cidade, a mãe de David foi a primeira a vê-lo quando ele chegou à mansão. Assim que a mãe de David o viu, correu para ele com os braços abertos. Ela o abraçou forte, lágrimas de alívio escorrendo por suas bochechas. Ela estava tão preocupada quando ele partiu para uma vila desconhecida. Graças a Deus, você finalmente voltou, disse ela, abraçando-o. Estávamos tão assustados. Onde você estava? David suspirou profundamente e se sentou para explicar tudo a ela. Ele contou sobre sua estadia na vila, como fingiu ser deficiente para encontrar o verdadeiro amor e como conheceu Sarah e Obi. Ele falou sobre a bondade deles, como cuidaram dele e o amor que desenvolveu por Sarah. Sua mãe o ouviu em silêncio, seu coração se aquecendo à medida que David falava. Ela sentia compaixão por seu filho, entendendo o quanto aquela família significava para ele. Quando ele terminou sua história, sua mãe o olhou com tristeza. Sinto muito, David. Parece que eles realmente se importavam com você. Mas a vida pode ser cruel às vezes. Talvez seja melhor assim. Você vai encontrar o amor, tenho certeza disso. Naquele momento, a porta da frente se abriu e o pai de David entrou. Era um homem alto e imponente, um empresário bem-sucedido e um político influente. Há um ano, seu pai tinha apenas um objetivo: tornar-se ministro. Ele tinha contatos, planos e estratégias bem definidas para garantir sua vitória nas próximas eleições. Para ele, tudo parecia se concretizar, exceto uma coisa: o casamento de David. O pai de David mal olhou para ele antes de ir direto para o escritório. David o seguiu, sabendo que precisava explicar tudo.
Quando chegou ao escritório do pai, ele parou na porta, esperando que seu pai o reconhecesse. Pai, estou de volta, disse David. Seu pai levantou a cabeça, tirando os olhos dos papéis. Então, você finalmente decidiu voltar? Onde você esteve esse tempo todo? David explicou novamente toda a situação, esperando um pouco de compreensão. Mas à medida que falava, o rosto de seu pai permanecia frio e indiferente. Quando David terminou, seu pai se recostou na cadeira e cruzou os braços. Bem, disse seu pai após um momento de silêncio. Estou feliz que ela te rejeitou. David ficou estupefato. O quê? Eu nunca apoiei essa ideia ridícula desde o início, continuou seu pai. Ir para um vilarejo, fingir ser alguém que você não é, tudo isso para encontrar o amor verdadeiro? Era insensato. O coração de David se apertou. Ele esperava um pouco de simpatia de seu pai, mas deveria ter esperado. Seu pai nunca se importou com amor ou emoção. Para ele, tudo era uma questão de negócios e fortuna. Escute bem, David, disse seu pai em um tom cortante. Você é meu único filho e apostei muito em você. Já planejei que você se case com a filha do chefe Timóteo. Você sabe disso, o chefe Timóteo é a chave para eu ganhar as eleições para ministro e não deixarei nada atrapalhar isso. Você deve se casar com ela ou não te perdoarei. O peito de David se apertou sob o peso da raiva e frustração enquanto respondia ao pai. Mas eu não a amo. Eu nem a conheço. Seu pai bateu com o punho na mesa, fazendo os papéis voarem. Não é uma questão de amor. É uma questão de poder e do futuro da nossa família. O pai de David era categórico. A filha do chefe Timóteo garantirá minha posição como ministro e você se casará com ela, goste ou não. É porque você é filho único que acha que pode tomar todas as decisões sozinho? David ficou ali, sem palavras. Ele sempre soube que seu pai era autoritário, mas desta vez era demais. Seu pai estava disposto a sacrificar sua felicidade para garantir seu futuro político. Você só tem uma tarefa a fazer, David, casar-se com a filha do chefe Timóteo. Não me importo com essa garota do vilarejo, esqueça. Ela não é nada comparada ao que você poderia ter. Sem dizer mais nada, David deu meia volta e saiu da sala, com a mente fervilhando. Ele sabia que enfrentava uma batalha, não apenas contra seu pai, mas também contra si mesmo. Poderia realmente ir contra os desejos de seu pai e seguir seu coração, ou estaria preso em uma vida que não queria, apenas para satisfazer as ambições de seu pai? David não aguentava mais. O peso das expectativas de seu pai e a pressão de ter que se casar com uma mulher que não amava eram insuportáveis. Uma noite, ele foi até sua mãe e anunciou que estava voltando para o vilarejo. Ele não conseguia imaginar sua vida sem Sarah e Ob, que lhe mostraram uma gentileza que ele nunca conheceu. Ele explicou à sua mãe que queria estar com eles, levar uma vida simples, longe da pressão dos planos políticos de seu pai. Sua mãe, preocupada, tentou convencê-lo a ficar. Ela lembrou a ele o quanto seria perigoso desafiar seu pai e que o futuro da família estava em jogo. Mas David não ouvia mais. Seu coração já estava voltado para Sarah. Ele não conseguia imaginar perdê-la novamente e a ideia de viver com outra pessoa o deixava doente. Ele fez as malas em silêncio e antes que seu pai chegasse naquela noite, David já estava a caminho da vila. Quando chegou na casa de Sarah,
ela ficou surpresa, mas feliz em revê-lo. Seu coração saltou ao vê-lo na porta. Ela sentiu tanta falta dele e temia nunca mais vê-lo. Com lágrimas nos olhos, ela o acolheu em sua humilde casa. Naquela noite, eles se sentaram juntos, falando sobre o futuro, sobre como sofreram com a separação. David sabia que tinha tomado a decisão certa. Ele se sentia mais leve agora que estava com a mulher que amava. Enquanto isso, na cidade, o pai de David voltou para casa e soube por sua esposa que o filho tinha partido. Ele ficou furioso. Ele andava de um lado para o outro, gritando que enviaria seus homens à vila no dia seguinte para trazer David de volta, quisesse ele ou não. Sua esposa, vendo sua raiva, tentou acalmá-lo. Ela sabia o quanto David era importante para eles, mas também o quanto seu marido podia ser teimoso. Naquela noite, ela se sentou com ele e sugeriu uma abordagem diferente. Ela propôs ao marido deixar David trazer Sarah e Obi para a cidade. Uma vez aqui, ele lhes ofereceria uma quantia significativa de dinheiro para que deixassem seu filho em paz. O pai de David, embora ainda furioso, parou para pensar. O plano de sua esposa parecia lógico para ele. Afinal, todo mundo tem seu preço. Ele pensou que uma vez que Sarah e Obi vissem o dinheiro, aceitariam se afastar, permitindo que David voltasse à vida que tinham planejado para ele. A contragosto, ele concordou em deixar sua esposa lidar com a situação. No dia seguinte, a mãe de David ligou para o filho. Ela disse que ele poderia trazer Sarah e Obi para a cidade. David não conseguiu conter sua alegria e rapidamente anunciou a novidade a Sarah, que ele compartilhou com Obi. Este último, que nunca tinha pisado na cidade em toda a sua vida, aceitou com entusiasmo. Ele estava ansioso para descobrir esse novo mundo e grato por toda a ajuda que a família de David lhes oferecia. Quando chegaram à cidade, o pai de David fez Obi se sentar. Com uma voz calma, ele explicou que tinha comprado uma casa para eles e estava organizando um negócio para ele, para que não precisasse mais trabalhar na fazenda. Obi, tomado de felicidade, agradeceu ao pai de David com profunda gratidão. Ele nunca imaginou receber tamanha generosidade. Cheio de esperança, ele e Sarah se instalaram em sua nova casa. No entanto, uma tarde, tudo mudou. O pai de David visitou Sarah sozinho. Com uma expressão fria, ele anunciou que agora que lhes tinha dado uma casa e um negócio, ela deveria se manter afastada de seu filho. Ele a ameaçou dizendo que se ela ou seu pai não respeitassem sua ordem, eles desapareciam e ninguém faria perguntas sobre o que lhes aconteceria. O medo tomou conta de Sarah ao ouvir suas palavras geladas. Tremendo, ela ligou imediatamente para David e contou tudo. Furioso, David correu para confrontar seu pai. Ele não podia acreditar que, após todas as promessas, seu pai pudesse tramar algo assim pelas suas costas. David olhou diretamente nos olhos dele e declarou que nunca se casaria com a filha do chefe Timothée, acontecesse o que acontecesse. Para reforçar sua posição, ele até contou uma mentira ao pai, afirmando que Sarah já estava grávida dele. Essa revelação atingiu o chefe Timothée como um golpe de martelo. Vermelho de raiva, ele não podia aceitar que sua filha fosse rejeitada assim. Ele foi rapidamente até o pai de David. Enfurecido, ele anunciou que não o apoiaria mais em sua campanha para se tornar ministro. Sem seu apoio, os sonhos políticos do pai de David certamente desmoronariam.
O chefe Timothée deixou claro que sua aliança estava agora terminada. Devastado pela perda desse apoio crucial, o pai de David tentou várias vezes contatar o chefe Timothée. Mas este último recusou sistematicamente atender suas ligações. Sua frustração crescia e, logo, sua raiva se voltou contra seu filho. Ele avisou que se perdesse a eleição, as consequências seriam inimagináveis para ele. Mas David, determinado, escolheu o amor em vez das ambições impiedosas de seu pai. O dia da eleição chegou e o pai de David esperava ansiosamente os resultados. Quando o anúncio dos resultados saiu, suas esperanças foram destruídas. Ele tinha perdido. Sem o apoio do chefe Timothée, ele não tinha chance de vencer. A derrota os encheu de raiva. Seus sonhos de poder, riqueza e influência haviam desmoronado. E ele culpava David por isso. Cego de raiva, o pai de David tomou uma decisão terrível. Ele mandou seus homens à casa de Ob com a ordem de dar-lhe uma boa lição. Naquela noite, os homens chegaram à casa de Ob e o agrediram violentamente. Eles o bateram tão brutalmente que ele perdeu a consciência, ficando inerte no chão quando se foram. Foi um ato de vingança cruel por algo que Ob não podia controlar. Quando Sarah voltou mais tarde naquela noite, encontrou seu pai deitado no chão, inconsciente e mal respirando. O pânico tomou conta dela e, com a ajuda de alguns vizinhos, ela o levou urgentemente ao hospital. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto sentia seu coração bater muito rápido. No hospital, o médico, após um breve exame, começou a trabalhar imediatamente. Depois de algumas horas, ele saiu e disse a Sarah que se ela não o tivesse levado rapidamente ao hospital, seu pai não estaria mais vivo. Foi um milagre ele ter sobrevivido. Assim que recebeu a notícia, David correu para o hospital. Ao ver Ob deitado em sua cama, machucado e enfraquecido, o coração de David apertou. Esse homem o havia acolhido em sua casa com uma generosidade sem limites, e agora ele sofria por causa dos atos de seu próprio pai. O homem que cuidou dele sem nem mesmo conhecer sua verdadeira identidade. Ver Ob assim, quebrado e espancado, fez algo estourar em David. Ele não conseguiu segurar as lágrimas. Ele sabia que tudo isso era a culpa de seu pai, e essa percepção o enchia de culpa e tristeza. A única família que lhe mostrou um verdadeiro amor agora sofria por causa dele. Sarah estava sentada ao lado de seu pai, segurando sua mão, chorando em silêncio. David se juntou a ela, com o coração pesado, sobrecarregado, por tudo o que havia acontecido. Ele sabia que precisava consertar as coisas, mas naquele momento, tudo o que ele podia fazer era sentar-se com Sarah e rezar para que Ob saísse vivo. Após aquele dia exaustivo no hospital, David voltou para casa, cheio de raiva e dor. Cada pensamento dirigido a Ob, deitado naquele hospital, lutando por sua vida, fazia seu coração bater mais forte. Ele não podia mais suportar essa situação. A ganância e a crueldade de seu pai haviam ultrapassado todos os limites. Em um acesso de raiva, David correu para seu quarto, abriu uma gaveta e tirou uma arma. Suas mãos tremiam de raiva e determinação. Pela primeira vez em sua vida, ele estava pronto para enfrentar seu pai, independentemente das consequências. David desceu as escadas em direção ao escritório de seu pai, onde ele estava sentado, um copo de uísque na mão, ainda furioso após sua derrota eleitoral.
A porta se abriu abruptamente e seu pai levantou os olhos, surpreso com a súbita interrupção. David estava na porta, segurando firmemente a arma, seu rosto obscurecido pela raiva. Sem amor, David levantou a arma e a apontou diretamente para seu pai. O choque foi instantâneo no rosto dele. Nunca tinha visto David assim. Seu filho, sempre obediente e respeitoso, agora estava diante dele, armado e ameaçador. A voz de David era fria e firme, um tom que seu pai nunca tinha ouvido antes. Se o pai de Sarah morrer, disse ele lentamente, então você também morrerá. As palavras de David cortaram o ar do quarto como uma faca afiada. Seu pai ficou paralisado, incapaz de falar por um momento, atingido pela seriedade da ameaça. David não estava brincando e isso era visível em seus olhos. Finalmente, seu pai encontrou forças para falar, a voz trêmula. Mas David não se moveu. Seu aperto na arma permaneceu firme e seus olhos não deixaram os de seu pai. Você já fez o suficiente, continuou David. Por sua causa, um homem inocente está no hospital, lutando por sua vida. Tudo isso por causa da sua ganância, e da sua necessidade de controle. Se ele não conseguir sair dessa, eu juro que você o perderá da sua vida. O pai de David sentiu uma onda de culpa o invadir. Ele sempre impôs a David seguir seus planos, suas regras, sem nunca se importar com os verdadeiros desejos de seu filho. Ao ver a raiva e a dor no rosto de David, ele percebeu que tinha ido longe demais. Ele tinha quebrado algo em seu filho. As lágrimas subiram aos olhos do pai, algo que David nunca tinha visto antes. O velho abaixou a cabeça, envergonhado. David, me desculpe, disse ele suavemente. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu não queria machucar ninguém. Eu só queria que você tivesse a vida que eu achava ser a melhor para você. Mas David não se comoveu. Você nunca se importou com o que era melhor para mim. Você sempre pensou apenas no que era melhor para você. Bem, acabou. Se Obi morrer, você verá até onde estou disposto a ir. O pai de David assentiu lentamente, percebendo a profundidade da dor de seu filho e a gravidade da situação. Ele não podia se dar ao luxo de perder seu único filho, não assim. Pela primeira vez, ele sentiu um verdadeiro medo. Não apenas por causa da arma, mas pela perspectiva de perder David para sempre. Mostrando que não queria que as coisas piorassem, ele disse com uma voz suave. David, abaixe a arma. Eu vou resolver tudo isso, eu prometo. Não deixarei nada acontecer com Obi. O rosto de David permaneceu duro. Mas ele percebeu uma mudança na atitude de seu pai. A culpa era palpável, mas o dano já estava feito. David abaixou ligeiramente a arma, mas sua voz permaneceu fria. Consertar isso não trará de volta a confiança que você quebrou, disse ele. Você não pode desfazer o que fez. Seu pai assentiu, ciente de que palavras não seriam suficientes para consertar as coisas. Eu sei, murmurou ele, mas vou tentar. Vou chamar meus homens de volta e garantir que Obi receba os melhores cuidados. Vou consertar as coisas. David permaneceu imóvel, ainda cheio de raiva. A arma, agora completamente abaixada, permanecia em suas mãos. Ele não sabia se podia acreditar na promessa de seu pai, mas não queria mais violência. Lentamente, ele colocou a arma na mesa entre eles.
Seu pai soltou um suspiro de alívio, mas não ousou se mover. Vou te cobrar essa promessa, declarou firmemente David. Se algo acontecer com Sarah ou com seu pai, eu nunca te perdoarei e nunca mais voltarei. O pai de David assentiu novamente, com lágrimas nos olhos. Eu entendo, meu filho. Eu não vou te decepcionar desta vez. Eu prometo. David se virou e saiu da sala, deixando seu pai sozinho, submerso por sua culpa e seus arrependimentos. Pela primeira vez, o peso de suas ações realmente atingiu o pai de David. Ele quase perdeu seu único filho e, pior ainda, ele causou dano a uma família que só mostrou bondade para com David. Enquanto David saía de casa, imerso na noite, sentia uma tempestade de emoções. Ele queria acreditar na sinceridade de seu pai, mas os anos de decepção tornavam isso difícil. A única coisa de que ele tinha certeza era que ele precisava proteger Sarah e Ob. Eles eram os únicos que ele tinha tratado com humanidade, não como um simples troféu ou símbolo de riqueza. David foi direto para o hospital para ver Ob. Quando chegou, encontrou Sarah ainda, ao lado da cama de seu pai, segurando sua mão, lágrimas escorrendo suavemente. Ela levantou os olhos ao ver David e lhe ofereceu um sorriso triste. Está tudo bem? Perguntou ela com uma voz suave e cansada. David assentiu, embora seu coração ainda estivesse pesado. Eu garanti que meu pai não machucasse mais sua família, disse ele, com uma voz cheia de tristeza. Sarah olhou para ele, seus olhos cheios de alívio misturado com exaustão. Ela não disse nada, apenas apertou um pouco mais forte a mão de seu pai. David sentou-se ao lado dela, segurando sua mão livre na dele. Por um momento, eles ficaram em silêncio, duas almas buscando um pouco de paz em meio ao caos. O amor deles era real, mas os desafios que enfrentavam eram maiores do que imaginavam. Era esse amor que lhes dava força para continuar. No dia seguinte, o pai de David chegou ao hospital, carregando o peso do arrependimento em seus ombros. Ele passou a noite refletindo sobre tudo. Como sua ambição desmedida quase destruiu a única família que mostrou verdadeiro amor por seu filho, quando ele entrou no quarto do hospital, o ar estava carregado de tensão. Sarah estava sentada ao lado de seu pai, e David estava perto da janela, de costas. Embora ainda fraco, Ob esboçou um leve sorriso ao ver o pai de David. Ele tinha ouvido a história de Sarah e sabia que esse homem era em parte responsável por seu estado. Mas Ob, humilde e disposto a perdoar, acreditava na possibilidade de uma segunda chance em todas as situações. O pai de David hesitou um momento antes de se aproximar da cama de Ob. Ele olhou para ele e uma vergonha ardente o invadiu. Ele clareou a garganta e falou, com uma voz baixa e sincera, sinto muito, Ob, disse ele. Cometi erros terríveis. Minha ambição me cegou e causei danos a você e sua família. Não estou orgulhoso do que fiz e estou aqui para consertar as coisas. Ob, muito fraco para falar longamente, apenas assentiu com a cabeça. Sarah observava atentamente seu pai, esperando sua reação. Ela nunca o tinha visto com raiva, mas pela primeira vez. Se perguntava se ele poderia perdoar alguém que lhe causou tanto sofrimento. Após uma longa pausa, Ob finalmente falou. A vida é curta, disse ele com uma voz rouca mas firme. Não deveria haver espaço para rancor. O mais importante é que minha
filha seja feliz e que seu filho também seja. O pai de David, aliviado, sorriu levemente. Ele nunca tinha conhecido alguém tão benevolente quanto Ob e prometeu fazer de tudo para ajudar essa família no futuro. Enquanto isso, na vila, a vida de Cassie tomava um rumo radical. Por meses, ela tinha sido orgulhosa, vangloriando-se de sua beleza e esperando se casar com um homem rico. Mas após seu desentendimento com Sarah e David, ela se via cada vez mais isolada. Seu plano de conquistar Sarah tinha falhado e ela se revoltava contra todos. Foi então que um homem apareceu de repente, vindo do nada. Ele chegou à vila, vestido com roupas caras e dirigindo um carro brilhante, alegando ser um homem rico à procura de uma esposa. Cassie, ansiosa para provar que podia, mais uma vez, ele rapidamente caiu sob seu encanto. O homem em questão falava para ela sobre grandes casas na cidade, carros luxuosos e uma vida opulenta. Cega pelo desejo de riqueza, Cassie se deixou seduzir e logo ficou noiva desse homem misterioso. O homem prometeu a Cassie levá-la para a cidade após o casamento, e ela estava convencida de que seu sonho finalmente estava se tornando realidade. No entanto, um segredo sombrio cercava esse homem misterioso. Na verdade, ele não era um rico empresário. Ele era apenas um simples mecânico trabalhando à beira da estrada. Ele ouviu falar de Cassie através de Mark, que, cheio de amargura e raiva após ser rejeitado por Sarah, o pagou para enganar Cassie. Era uma forma de vingança contra ela, pois ela lhe tirou muito dinheiro prometendo ajudá-lo a conquistar Sarah, mas nunca cumpriu suas promessas. Alguns meses depois, Cassie, grávida de 6 meses, ainda não conhecia a verdadeira identidade desse homem. Ela estava cheia de esperança para o futuro, pronta para deixar a vila e viver a vida de luxo que sempre sonhou. Mas quando, após o casamento, eles finalmente se mudaram para a cidade, a realidade a atingiu em cheio. Em vez da mansão que ela imaginou, chegaram a uma pequena cabana deteriorada perto de uma oficina barulhenta. Não havia carro de luxo, nem riqueza, nem conforto. Apenas barulho, graxa e muito trabalho duro. O homem, finalmente revelado como um simples mecânico, não tinha dinheiro, nem empresa, nem capacidade de cuidar de Cassie como ela esperava. Ele usou o dinheiro de Mark para seduzi-la, e agora, ela estava presa em uma situação miserável. Cassie chorou por dias ao perceber que havia sido enganada. Mas o que tornava a situação ainda pior era que ela estava grávida de 6 meses desse homem. Não havia mais escapatórias possíveis. Ela se odiava por sua ganância, por ter deixado o apelo do dinheiro guiar suas escolhas, e por ter virado as costas para as pessoas que antes eram seus amigos. Agora, ela estava presa em uma pequena casa miserável com um homem que não amava, carregando seu filho, sem saída. A vida na cidade que tanto sonhou se transformou em pesadelo, e ela não tinha ninguém para culpar além de si mesma. Com o passar dos meses, a amargura de Cassie só crescia. Ela se arrependia de tudo. A maneira como tratou Sarah. As escolhas egoístas que fez, por dinheiro, e principalmente por ter caído nessa armadilha. Mas era tarde demais para voltar atrás. Ela estava ligada a um homem que não amava e vivia uma existência muito distante dos sonhos que um dia vangloriou. Enquanto isso, David e Sarah se casaram e começaram uma vida de casal feliz em uma casa de luxo. Um mês após o casamento de David e Sarah,
a vida deles parecia cheia de felicidade. 3 meses depois, Sara descobriu que estava grávida. A notícia encheu David de imensa alegria. Ele mal podia acreditar que se tornaria pai. Ele abraçou Sara, seu coração transbordando de felicidade. Ele tinha tudo o que sempre desejou. Uma esposa amorosa, e agora um filho que chegaria muito em breve. Quando a mãe de David soube da notícia, ela também ficou encantada e estava sinceramente feliz por seu filho. Ela mal podia esperar para segurar seu neto nos braços. Ela enviava presentes e ligava frequentemente para Sara, certificando-se de que ela tinha tudo o que precisava. Em uma bela manhã, David, sobrecarregado pelo trabalho e responsabilidades, se perguntou como poderia equilibrar essa nova vida de pai que esperava. A gravidez de Sara havia avançado, e era agora o início das consultas pré-natais para ela. Ela não queria incomodar David, já que ele estava sobrecarregado de trabalho. Ela decidiu ir sozinha à sua consulta pré-natal. Enquanto estava a caminho, sorrindo ao volante de seu carro, o carro começou a fazer barulhos estranhos antes de parar completamente. Ela tentou ligar o motor novamente, mas nada aconteceu. Mantendo a calma, ela saiu do carro e olhou ao redor. Ela decidiu caminhar um pouco mais para buscar ajuda. Enquanto atravessava a estrada, avistou uma mulher descansando à beira do caminho. Suas roupas estavam gastas e seus cabelos em desordem. Sara olhou mais de perto e não acreditou no que via. Era Cassie, sua antiga amiga. Cassie levantou os olhos e reconheceu imediatamente Sara. Seus olhos se arregalaram de choque, ao ver Sara, elegante, radiante, grávida e claramente feliz. Lágrimas escorreram dos olhos de Cassie. Ela nunca imaginou rever Sara, especialmente em um estado tão transformado. Cassie desabou em lágrimas, sua voz trêmula enquanto contava sua história para Sara. Ela tinha perdido tudo. Após a traição de Mark, sua vida descarrilou. Ela se envolveu com um homem que mentiu sobre sua riqueza. E quando descobriu a verdade, ela já estava grávida dele. Ele a abandonou, e sem ninguém para recorrer, Cassie agora vivia nas ruas, lutando para sobreviver. Sara ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de pena e tristeza por Cassie. Apesar de tudo que aconteceu entre elas, ela não podia ignorar a dor na voz de sua antiga amiga. Antes de partir, Sara tirou uma quantia significativa de dinheiro e entregou a Cassie. Espero que isso possa te ajudar a se reerguer, Cassie. Cassie, tomada pela gratidão, não acreditava no que via. Sara, a mesma mulher que ela havia menosprezado no passado, agora a ajudava em um momento tão difícil. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela agradeceu a Sara repetidamente. Sara sorriu suavemente e voltou para o carro. Depois de encontrar um mecânico que consertou seu carro, ela voltou para a estrada. Ela sentia uma paz interior por ter estendido a mão a alguém em dificuldade. De volta, Sara contou tudo ao seu marido David. David a ouviu atentamente, então respondeu: "É bom que você a tenha ajudado, meu amor. Nunca devemos olhar os outros de cima. A vida é muito imprevisível." Sara levantou a cabeça, um leve sorriso nos lábios, muito feliz que sua bondade não só fez diferença para Cassie, mas também para ela mesma e para seu pai. A história de David e Sara nos lembra que o amor verdadeiro vem do coração, e não da riqueza.
Nenhuma quantia de dinheiro pode comprar um amor verdadeiro e autêntico. Valorize as pessoas ao seu redor pelo que elas são, não pelo que têm a oferecer. Se você gostou dessa história, inscreva-se e deixe um comentário. Até a próxima história no Vox Story.